Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o Instagram dizer que estamos ao vivo para que mais pessoas possam se juntar a gente aqui na live. Gente, meu ring light tá meio poltergeist hoje, então vocês me avisem aí se tá funcionando, se não tá. Me digam também se o áudio tá chegando. Em que pé que estamos? Convidar o pessoal e vamos começar o nosso bate-papo. Mila, você consegue me ouvir bem? Me diga aí se o áudio está chegando. Consegue me ver e me ouvir bem? Deixa eu abrir aqui o meu para ver se... Tá chegando. Está chegando, tudo certo. Então, vamos esperar o Instagram dizer para o pessoal que estamos ao vivo. Ale! Boa noite! Fala da live, Brasil. Hoje, gente, estamos fechando com chave de ouro essa campanha, não estamos? Eu acho que estamos. Acho que hoje vai ser muito bom, muito bom. Eu queria só falar aqui algumas coisas que eu acho bem importante. Quando eu, enfim, pensei em fazer essa campanha, a ideia era que a gente pudesse conversar, né? Que a gente pudesse trazer o ponto de vista de vários médicos, a experiência de todos eles e tudo. E uma pergunta que sempre fica no ar é aquela coisa do... por que é tão difícil provar Lyme no Brasil? Existe Lyme no Brasil? Não existe Lyme no Brasil? E eu sei explicar do meu jeito, né? Sei explicar com as minhas palavras. E que eu acho que às vezes acaba faltando, né? Porque eu não tenho conhecimento, eu não sei falar da maneira correta. Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu encontrei o Fernando, né? O Fernando aí, que ele vai poder se apresentar, vai poder falar, né, quem ele é e por que ele está falando aqui hoje, para explicar um pouquinho pra gente, né? Por que é tão difícil, qual que é a problemática, o que está por trás hoje disso, né? E é importante eu frisar aqui que hoje a gente tem uma questão de falar da Lyme brasileira ou da síndrome de Baggio-Yoshinari, Lyme simile, então assim, né, borreliose, são vários nomes, mas que no final das contas a gente ainda acaba falando da mesma coisa, principalmente no quesito diagnóstico e tratamento. Mas eu vou chamar o Fernando aqui para conversar com a gente. Ele aceita, vamos ver se tá tudo certo, para ele se apresentar, para ele poder contar pra gente. Explicar essa história. Boa noite, Fernando, tudo bom? Olá, boa noite, Bia, tudo bem? Tudo bem, me ouve Ou bem? você me ouve bem? Tudo certo. Aí o joinha aqui, esse Instagram fica aparecendo para mim. Fernando, se apresenta para o pessoal aí, para a gente saber, né? O que o Fernando está trazendo para a gente? Então, meu nome é Fernando, eu sou farmacêutico, trabalho aqui na universidade, no Mato Grosso do Sul, e a minha relação com borreliose veio quando eu fui fazer o doutorado. Então, eu sou farmacêutico de formação, especialista em análises clínicas com microbiologia, tenho mestrado na área de doenças infecciosas e parasitárias, e o meu doutorado foi na área de saúde e desenvolvimento. Então, o meu orientador foi o professor Dr. Isaías Pereira da Costa, é um médico reumatologista, bastante conceituado na área, e que trabalha com a borreliose no Brasil já há muitos anos. Ele era membro da equipe do professor Natalino, né? Sim, Natalino Hajime Yoshinari, que foram os pioneiros, né, o grupo pioneiro no estudo da borreliose no Brasil. sim.
E eu falei pro pessoal aqui, né? Já fui explicando um pouquinho que, gente, quando a gente estiver falando, né, os termos, quem tiver dúvida, a gente não quer botar polêmica aqui hoje, né? Eu falei pro Fernando, a gente quer explicar, né? Lógico, ninguém melhor do que o autor do estudo para poder explicar, né? Por uma coincidência do destino, doutora Lara, que a gente já fez live aqui, também te conhece, que falou que você ajudou muito ela no processo dela. E a gente fica esse questionamento. É tão difícil para a gente quando a gente fala assim, estamos no Brasil, vamos falar sobre doença de Lyme no Brasil. Por que é tão difícil falar sobre? Falar o nome, assim, a doença de Lyme no Brasil, existe, não existe? É nomenclatura? Em que pé que a gente está? Quando a gente fala na doença, a gente precisa, uma doença infecciosa, né? A gente precisa identificar um agente etiológico. Um agente etiológico, para a gente fechar todo o ciclo da doença, então eu tenho um modelo experimental, pode ser um paciente, um animal, que tem a doença, e aí eu vou extrair esse agente deste modelo e vou reinfectar um novo modelo, a princípio sem nenhuma sintomatologia, e eu preciso reproduzir a mesma sintomatologia do meu paciente, do meu caso fonte. Então, quando eu fecho esse ciclo, eu consigo comprovar que aquele agente ele é responsável por aquela doença. Então, esse é um processo que leva tempo, né? Até que a suspeita, o isolamento, né? E a reinfecção, a comprovação desse modelo experimental. E hoje, a borreliose, a gente tem essa dificuldade. Ainda não foi possível o isolamento do agente infeccioso do paciente que tem essa sintomatologia, seja de Lyme, seja de Lyme simile, da síndrome de Budd-Yoshinari, como a gente costuma classificar essa condição clínica aqui no Brasil. Nós ainda não conseguimos isolar o agente etiológico a partir de um paciente que tenha sinais e sintomas compatíveis com essa clínica. Entendi. Pode continuar. Então, assim, hoje a gente não consegue ainda fechar esse modelo experimental. Então, nós temos os pacientes que têm a sintomatologia já bem descrita, bem caracterizada. Nós temos a epidemiologia da picada do carrapato, embora a gente não tenha o carrapato principal, mas o carrapato que está relacionado à doença de Lyme, que é o carrapato do gênero Ixodes. Mas nós temos carrapatos da mesma família, né? Aqui no caso do Brasil, o amblioma é o carrapato estrela, né? Ele é o mais amplamente distribuído geograficamente. Então, nós temos a epidemiologia, nós temos a sintomatologia bastante próxima, com algumas diferenças em relação à parte de cronicidade, né? Que chamam a atenção, que é um quadro que normalmente não se observava com tanta frequência no hemisfério norte. Né? Nós temos sorologia, embora com metodologia um pouco diferente do padrão utilizado pelo CDC, mas nós utilizamos pela mesma técnica, tanto de ELISA quanto de Western blot, que nós conseguimos a positivação desses exames, né? Então, a detecção de anticorpos anti-borrelia no soro desses pacientes que têm uma sintomatologia que é compatível, é semelhante à observada nas borrelioses. Fernando, quando você falou que tem algumas diferenças, né? Essas diferenças, elas podem ser justificadas pelo clima, pelo ambiente, alguma mutação adaptativa, né? O que que muda? O que que poderia ser diferente nesse caso? Quando a gente fala da borrelia, do agente etiológico de Lyme, na verdade não é uma única bactéria. É um complexo de bactérias.
são várias bactérias do mesmo gênero, do gênero Borrelia, mas que têm pequenas diferenças entre uma e outra. Essas borrélias, elas se adaptam melhor a determinados ambientes. Então, nós temos nos Estados Unidos um tipo de borrélia que é predominante. Quando a gente vai na Europa, na Ásia, a gente tem uma outra espécie de borrélia. Então, a borrélia é um complexo de bactérias. Então, a gente chama de as bactérias do complexo Borrelia burgdorferi sensulato, né? Entendi. Então, é um grupo de bactérias e aí a adaptação dela ao ambiente, ao hospedeiro, fazem com que ela se manifeste com algumas diferenças entre um local e outro. Então, nós temos locais onde a manifestação de parte articular é maior, outros pacientes que têm complicação neurológica em maior quantidade, né? Uhum. Então, isso são relatos que a literatura traz em relação a diferenças de manifestação clínica que os casos de borreliose apresentam. Entendi. E no caso, quando você coloca assim pra gente, para o público leigo, né? Quando a gente, essa metodologia da gente isolar em cultura que você falou, né? De pegar o modelo, replicar, o que que isso significa? E não conseguir fazer isso é taxativo de que não há, acabou o assunto, ou que talvez a gente precise estudar mais, precise investigar. O que que significa não conseguir essa cultura? Enquanto a gente não conseguir isolar esse agente, nós não podemos afirmar com certeza que esse agente está envolvido com determinada patologia. Então, não penso que nós devemos desistir, nós devemos continuar tentando até conseguir, né? Porque eu acho que assim, nós temos pacientes com manifestações clínicas já bem caracterizadas, né? Tanto na literatura quanto na avaliação dos clínicos que acompanham esses pacientes aqui. Nós temos resultados de exame com sorologias positivas, embora a quantidade de anticorpo é pequena, né? Mas esse anticorpo, a literatura descreve que os níveis dele, a quantidade de anticorpos, ela é flutuante. Então, os anticorpos não são duradouros. Então, como se fosse, a gente pega uma vacina, o tipo de anticorpo sobe e depois ele diminui, às vezes ele fica até em níveis que a detecção é menor, né? Às vezes o resultado de um exame pode até dar negativo após o tratamento, mas isso não quer dizer que a gente não tenha anticorpos. Nós temos anticorpos em níveis que são menores do que a limitação metodológica, do que o teste diagnóstico consegue detectar. Mas os anticorpos estão ali presentes. Né? Entendi. Quer continuar Não, ou não, tem mais pode um? ir, pode ir. Agora, quando você coloca assim, a gente entende, até mesmo o paciente, quando vai estudar, vai ler, os sintomas são muito diversos. Mesmo quem está no Brasil, assim como um paciente que está fora daqui, a gente percebe que existe diferenças de sintomas. Mas no final das contas, o tratamento acaba sendo o mesmo, né? E assim, e hoje, para quem está chegando aqui, enfim, o tratamento é com antibiótico. A gente Exato. não consegue dizer, né? A gente estava até conversando hoje sobre as diretrizes do CDC que vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje, a última publicação deles diz que precisa mais estudo, a gente precisa fechar alguma coisa. Então, assim, existe uma discussão, não foi fechado isso de é só isso que dá para fazer. E há um tempo atrás, eu lembro, eu tenho diagnóstico desde 2014. Lá atrás, você falava que era 3 semanas de antibiótico e acabou. Não, nem tinha essa discussão sobre será que se arrasta, não se arrasta. E a gente vê, inclusive pelos artigos do professor Natalino, do doutor Natalino, essa persistência. Né? Eu já pude entrevistar aqui outras pessoas que foram pacientes do doutor Natalino
E que ele falava, é isso mesmo, é um ciclo de antibiótico um pouco mais longo, a gente tem que observar tudo isso. E pô, isso é de fato uma coisa que se observa. É o antibiótico, a gente não é um anti-inflamatório, é um analgésico. Qual que é a relação disso, até no tratamento? A gente percebe que assim, uma característica do Lyme que a gente, do Lyme não, das borrelioses de uma forma geral, seja a doença de Lyme, seja a Lyme simile que a gente tem aqui no Brasil, a síndrome de Budd-Yoshinari, o que nós percebemos é que os pacientes têm uma tendência à cronicidade, à recorrência. Os sintomas vêm em ciclos, né? Então, é feito o diagnóstico, é iniciado o tratamento é com base em antibióticos, né? Então aí nós temos o combate desse agente, e aí, por algum motivo que ainda os estudos ainda não demonstraram, a gente tem a remissão dessa doença. E aí o paciente, por N razões, numa diminuição de imunidade, volta a ter sintomas da doença, em níveis progressivos, né? Então a gente percebe que a síndrome de fadiga crônica, que já está bem descrito, ela tem vindo com frequência, o paciente debilita, faz um quadro às vezes até depressivo, né? Com a dificuldade de lidar com a recorrência, com o ressurgimento dos sintomas, né? Sim, Se eu já tratei, se eu fiz o ciclo antibiótico, às vezes 30, 40, 60, 90 dias de antibiótico, e os sintomas reaparecem, né? Então a gente percebe que essa persistência dos sintomas, ela não era antigamente descrita em outros locais. Isso caracterizava a Bage Yoshinari como uma doença muito característica do nosso território, porque não havia tantos relatos de recorrência fora do Brasil. O CDC falava em quando na cura, e se houvesse a recorrência dos sintomas, provavelmente seria uma nova infecção. sim, Ainda o conceito de infecção crônica, de recorrência, né? Ele não era bem aceito na literatura fora do Brasil. Hoje em dia, o próprio CDC já reconhece isso, a possibilidade de recorrência, de cronicidade, né? Como você bem falou, a necessidade de novos estudos. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente bater o martelo de um lado ou do outro, né? Nós temos ainda muito campo de estudo para definir essa condição, para conhecer melhor a situação que nós temos, né? Então, nós temos pacientes com sintomatologia, nós temos a epidemiologia do carrapato aqui, nós temos pacientes com sorologia positiva, nós temos uma doença, uma infecção que responde bem ao antibiótico, como padronizado nos protocolos do CDC e de outras sociedades, né? Então, nós temos um conjunto de informações que nos permitem suspeitar que temos alguma coisa, uma doença, né? Que a gente precisa entender melhor como manejar, né? Eu sim, acho que é importante que a gente consiga colocar o Lyme nas hipóteses diagnósticas. Então, o clínico, quando avalia um paciente e ele identifica situações, características de sintomatologia, né, de sinais e sintomas, que são compatíveis, que o paciente tem o histórico de frequentar regiões de mata, o contato com carrapato, né? Eu penso que nós precisamos evoluir para que pelo menos isso seja pensado entre as opções de diagnóstico. sim. Que a gente Isso é um possa fato. abrir mão de outras opções de diagnóstico, de avaliação, para que isso possa pelo menos ser suscitado ali, que a gente possa pensar no assunto, né? A gente sabe que muitas das complicações que a gente vê hoje na borreliose, elas são ocasionadas pelo diagnóstico tardio, né? Então, o fato da demora, da gente não ter instrumentos tão precisos, tão definitivos para a gente concluir o diagnóstico, é um paciente realmente que vem com um quadro arrastado, que passa
anos, às vezes até trocando de médico, buscando, tentando identificar situações, né, que possam trazer essa melhora. Né? Então, eu acho que discutir a presença de borreliose, seja a Lyme simile, seja a base Yoshinari, mas a presença de borrelia causando infecções de humanos com sinais e sintomas que são semelhantes aos observados na doença de Lyme, né? Eu acho que é uma luzinha que tem que estar acesa, né, durante a avaliação, durante o acompanhamento desses pacientes. Eu acho importante, né, até trazer isso, porque no início, quando a gente estudou aqui, eu lembro quando eu tive diagnóstico em 2014, a gente falava exatamente a síndrome de Bajor-Shinari, porque até então o professor Natalino, ele foi, né, a pessoa que estudou, que dedicou uma vida, né, para isso, e havia exatamente essa questão de, por não conseguir fazer essa cultura, mas a gente poder continuar os estudos, a gente, né, teve essa nomenclatura. E hoje, quando eu falo assim, vamos fazer essa campanha, vamos falar da Lyme, é uma polêmica, porque tem gente que fala, não, mas não existe aqui, não, mas isso. E eu acho importante a gente, na verdade, abrir espaço de diálogo. Para quem sabe até a gente abrir de novo o laboratório da USP, que foi o que a gente conseguiu, assim, eu acho que no Brasil foi o que a gente chegou mais perto de qualidade, de, né, tanto de estudo quanto de concentração de pessoas, porque eu lembro que a gente fazia o diagnóstico, os laboratórios, hoje em dia, todos eles fazem. O SUS faz a sorologia, né? E tá lá, sorologia para Lyme, o nome do exame, inclusive, é esse. Sim. Mas toda vez que alguém tinha um diagnóstico, digamos que assim, a nossa contraprova era mandar para o laboratório da USP. Por muito tempo foi a referência nacional, né? Então, quando a rede de laboratórios centrais de saúde pública em todos os estados, né, centralizavam todos os exames no laboratório do professor Natalino. Né? Então, tanto a doutora Virgínia Bonoldi quanto a doutora Helenice Montovani, né, que trabalhavam diretamente com o professor Natalino, né, e faziam toda a parte de bancada das sorologias, não só em sangue, como em líquido, líquor, né, Sim. líquido que a gente tem em cérebro espinhal. Então, era uma estrutura, uma infraestrutura muito bem montada, né, muito bem acertada para a realização desses exames, né. Então, hoje a gente tem essa carência no Brasil, né? Porque a metodologia de um laboratório para o outro, às vezes pode divergir, né? E aí a gente tem também a limitação da técnica do laboratório, Sim. né? Então, quando a gente centraliza isso, a gente começa a ter, a gente fala de reprodutibilidade, né? De sistematizar o erro. Então, quando a gente começa a reproduzir sempre da mesma forma o resultado, né? Então, acho que essa estrutura centralizada, ela é de grande valia, porque a gente consegue falar a mesma língua. E eu acho que principalmente a gente junta mais gente boa no mesmo lugar, né? Porque acho que mais mentes pensando, mais mentes discutindo aquilo ali e para a gente ter primeiro, acho que um diagnóstico, né? Eu acho que a gente poder falar sobre isso, porque fica sempre aquela pergunta: o paciente está sofrendo. A maioria das pessoas que eu converso, elas nunca ouviram falar de Lyme, até que elas fizeram um exame de sangue e disseram: você tem Lyme. Então a informação que eu tenho, porque lá nos laboratórios está escrito sorologia para Lyme, então eu falo: bom, se é sorologia para Lyme, o que eu tenho? Lyme. É o que a pessoa entende. E aí você vai. Não, mas a gente não tem Lyme no Brasil. Não, tá tudo bem. Então a gente tem síndrome de Bajor-Schinário ou a Lyme brasileira, a Lyme simile. O tratamento até o presente momento é O mesmo. muito, né, assim, eu acho que, não sei, eu talvez não falasse que é igual, 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 porque pode ter uma variação, um lugar é mais autoimune, no outro é mais neurológico, no outro é mais articular.
Mas a base, que é o antibiótico, está presente em todos. Aí o paciente, ele tem aquele positivo. Às vezes ele tem até a biópsia, né, que faz. Ele tem o líquor, né, tipo assim, tem focinho de porco, parece porco, faz barulho de porco. Aí chega no diagnóstico, então, mas e responde bem ao tratamento. Sim. O que que a gente faz numa hora dessa? Porque eu de verdade não acho que os pacientes estão apegados ao nome. Eu acho que os pacientes estão mais preocupados em serem ouvidos e tratados. Eu acho que essa questão é uma coisa que a gente precisa sair dessa briga, né? Eu acho que o paciente que precisa desse atendimento, que precisa da conclusão desse diagnóstico, para que possa direcionar um tratamento adequado, um tratamento, um cuidado oportuno, né? Reduzir morbimortalidade, devolver essa pessoa para o mercado de trabalho, né? São questões que eu acho que são importantes e que devem ser priorizadas, né? Os estudos, eles têm acontecido em maior ou menor quantidade, né? Nós ainda temos grupos pesquisando isso no Brasil, né? Mas os indícios ainda não nos, os resultados ainda não nos permitiram que a gente vire essa página, que a gente possa deixar essa terminologia de lado ou unificar essa terminologia, né? Para seguir novas áreas de pesquisa e tentar identificar o porquê da recorrência, né? Se a proposta de agente etiológico, como foi publicado por Mantovani, que a alteração de parede celular justificaria essa, esse baixo título de anticorpos, esse escape da borrélia dentro do organismo, né? Que faria com que ela ficasse por um longo período viável dentro do organismo, que causariam as recorrências, né? Então são várias linhas de pesquisa que precisam avançar, né? Nós temos muitas perguntas ainda para responder em relação a Lyme. E a pesquisa ela nem sempre acompanha a necessidade do nosso paciente, né? Então a gente costuma falar que o clínico não trata o exame, ele trata o paciente, né? Então, o clínico ele vai acompanhar, ele vai avaliar, ele vai diagnosticar, propor o tratamento do paciente. Então, o exame, a parte de epidemiologia são complementares. Então, a gente precisa ter isso em foco, que a gente tem um paciente que tem essa sintomatologia, que tem respondido bem aos antibióticos, que a gente percebe na literatura até críticas em relação ao tratamento com antibióticos por longos períodos. Sim. A gente percebe, tem artigos na literatura que criticam esse uso prolongado de antibióticos. Não, acho que nem cabe a mim dizer se está certo ou se está errado. Mas o que a gente observa como fato é que o paciente responde bem ao tratamento com antibiótico e a gente observa a melhora do paciente. Eu não conheço nenhuma mecanismo de ação de um antibiótico que possa diminuir a dor, reduzir a fadiga, né? Então, ainda temos perguntas aí que precisam de resposta, né? Então, E essa é uma questão, né? Porque eu acho que teve um caso nos Estados Unidos, eu não lembro se foi 2023 ou 2022, era um paciente que ele tinha um positivo de Lyme e ele começou a se queixar de palpitação, dor no coração. E os médicos que atendiam ele na emergência falavam, mas Lyme, você tomou 3 semanas de doxiciclina? Acabou, não tem mais nada não. E ficou falando isso, até que um dia ele passou muito mal e realmente teve que ir para emergência. Quando chegou na emergência, eu acho que não, né, enfim, tinha um outro médico lá, mas ele veio a óbito e por conta desse médico foi no plantão dele ficar, né, assim, acho que revoltado, fizeram a biópsia e encontraram
né, a borrelha no coração dele. Então ele fez é raríssimo, na gente não é comum, né? A gente tem visto, inclusive, é importante a sua fala, porque a doença de Lyme diretamente em si, a gente tem pouquíssimos relatos de que a doença mata. Mas o sofrimento, essa coisa de você não ter tratamento, a dor, tudo isso prolongado leva ao sofrimento e acaba que o paciente é que, né, dá um fim à vida. Não é a doença, assim, tive um infarto. E depois eles viram. Pois é, a bactéria chegou no coração. Então, se talvez ele tivesse tido um tratamento para conter isso, não teria chego lá. E aí se acende essa desculpa do, bom, a gente tem que combater a causa, né? A fonte. Tudo bem, vai ter dor, a gente toma analgésico, né? Fadiga, não sei se existem suplementos para melhorar o bem-estar, assim, né? Disposição, tudo bem, mas se a gente não tratar ali a base, o que está causando, A gente não tem vai que ter resposta. tentar trabalhar para tratar a causa e não a consequência, não o efeito. Sim. Né? E é isso que a gente tem visto com a resposta dos antibióticos. O tratamento da causa da sintomatologia. Né? Tudo é que aí o paciente faz o ciclo de antibiótico e ele vai. A borreliose ela vai diminuindo a sintomatologia, né? E o Sim. paciente vai retomando a vida normal. E Normal. você colocou uma coisa que é importante, né? Que você ter esse comportamento de que a bactéria se esconde, né? Essa coisa de ela volta, né? Essa frustração do paciente, não, então acabou, né? Fiz o tratamento. E o que que seria ela voltar? Você falou que existe alguma situação, pode ser estresse, pode ser uma queda imunológica, Uma, mas ela volta. uma comparação. A borrélia, ela é do mesma família do treponema, que é a bactéria da sífilis. Uhum. E aí nós temos fases da doença. Então, tem a primeira fase, que é da lesão cutânea, e aí, se não for feito o diagnóstico, for iniciado o tratamento, normalmente esse sintoma ele regride. E aí depois vem a segunda fase, que aí volta a manifestação cutânea e começam as manifestações sistêmicas. E aí, vamos dizer assim, é a nossa segunda oportunidade de diagnóstico. E aí, às vezes, regride novamente sem tratamento. E aí vem a terceira fase, que é a complicação sistêmica. Seja ela cardíaca, seja ela em articulações, seja ela neurológica, né? Então, o desenvolvimento, ele é muito próximo. Então, nós temos fases da doença que são oportunidades de diagnóstico. E aí, se a gente não faz naquela, a bactéria ela entra ali num equilíbrio, né? Com o hospedeiro, para ela não. Que o organismo não consiga eliminar esse agente. E aí a gente tem novas aparições. Elas saem dos tecidos, elas saem dos reservatórios no organismo e se disseminam novamente e causam sintomatologia novamente. Né? Então nós temos trabalhos que trazem essa comparação desses momentos da infecção, que são os momentos de oportunidade de diagnóstico, né? Que não têm ocorrido de forma oportuna, pelos motivos que a gente já conversou. Hoje a gente não está preparado para pensar em borreliose no hemisfério sul, não é só no Brasil. Né? Então, nós temos relatos de casos clínicos semelhantes na Argentina, no Peru, né? E que também tem essas divergências que impedem, né? Essas diferenças que impedem de afirmarmos que a gente que é doença de Lyme. Da Então, gente bater esse martelo. debater esse martelo. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? De estudos de fato precisam ser feitos
em paralelos, mas a gente precisa estar preparado para pelo menos pensar na possibilidade para que o paciente que está sendo assistido ele tenha uma chance a mais de diagnóstico, de tratamento e de recuperação. Sim, e no caso, eu entendo que o padrão ouro da confirmação é essa cultura viva. O que pode acontecer? Chegar a um consenso de que não, tudo bem, basta isso, a gente entende que ele precisa do hospedeiro e a gente só consegue ele no hospedeiro, a gente não vai isolar. Ou isso talvez tenha que acontecer e à medida que a gente tiver mais estrutura, mais insumo, mais pesquisa, a gente consegue fazer isso? Ou não faz diferença? É uma regra, tem que ser isso? Eu acho que a discussão só vai acabar o dia que a gente conseguir fechar todo o ciclo. Então eu penso que a discussão em nível científico ela vai só ser eliminada ou vai ser apaziguada, né, quando a Aham. gente tiver essas informações. Sem essas informações, a gente fica em cima do muro, né? E aí fica o conflito até de egos entre os grupos de pesquisa, do que eu tô certo, não que você tá errado. E eu acho que a gente precisa evoluir em relação a isso, né? Eu acho que independente do nome, temos ou não temos, nós temos uma situação clínica, né, como a gente volta a falar, de sinais, sintomas, de epidemiologia, de tratamento que responde, né, e isso precisa ser levado em conta. Sim, É. e porque no meio fica o paciente, né? Exato. Então, enquanto a gente, por exemplo, no nosso trabalho, nós conseguimos, por biologia molecular, identificar traços de borrélia no sangue de pacientes com sinais e sintomas. Então, por meio de biologia molecular, de uma proteína que tem numa estrutura da borrélia, nós conseguimos desenhar um primer, uma sequência genética que nos permitiu identificar esse material genético da borrélia na amostra de sangue de pacientes, né? Esse primer foi desenhado pela doutora Jânia Rezende, que é uma também pesquisadora de borrélia. E aí nós conseguimos identificar isso. Então a gente tinha a sintomatologia, tinha a sorologia positiva, tinha traços moleculares que indicavam que a borrélia está envolvida nesse quadro, mas o cultivo, o isolamento em meio BSK, que é o padrão ouro de diagnóstico, é o que tira assim qualquer dúvida a respeito do resultado, né? Ainda não foi possível. Pode ser que a questão dessa alteração de morfologia, dessa diferença de parede ou ausência de parede celular, seja um indício, uma evidência dessas diferenças que nós temos? Sim, pode ser das explicações para o quadro que nós temos, né? Mas ainda nós precisamos de mais estudos para que a gente possa efetivamente associar o agente com a situação clínica. Entendi. Mas pelo que você falou, a gente foi bem longe, né? A gente faltou, assim, literalmente faltou isso. Não é uma coisa assim, Beatriz, meu Deus do céu, tem uma eternidade de coisas para provar, o estudo é muito fraco. Na verdade, existe uma questão, e eu acho que é por isso que a gente precisa falar, porque no meio dessa discussão de egos, de ponto de vista, de artigo, de nome, enfim, tem um paciente no meio. Exato. E que isso gera muita dúvida e insegurança do paciente de até aderir ao tratamento, né? Porque, primeiro, que ninguém gosta de tomar antibiótico. Eu não conheço ninguém. Se for por um período prolongado,
A Pior gente gosta mais ainda. ainda, né? E aí você chega num médico e a informação que talvez ele tenha, por exemplo, o médico ele não vai explicar pra gente que a gente conseguiu tudo isso e faltou só isso. Ele vai chegar simplesmente dizendo que não tem. E por esse não tem, mesmo que a gente, é aquela coisa, a gente não gabarita, mas a gente tira 9,9. Por aí. Entendeu? Não gabaritei, mas assim, eu passei. E aí a gente fica no meio do caminho porque você não é tratado, Exato. né? Porque e eu acho que, né, eu acho que você pode falar melhor do que isso, porque eu acho que a partir do momento que você consegue estudar isso melhor, você consegue até identificar qual é o melhor antibiótico, qual que é a melhor, né? As coisas ficam mais certas, é menos tentativa e erro. É, hoje até em relação aos antibióticos, ao tipo de tratamento, eu acho que a gente está com um padrão bem estabelecido, né? É, não tenho observado na literatura divergência em relação ao tipo de tratamento, né? De acordo com a manifestação clínica mais frequente, se ela é articular, se é neurológica, tem os antibióticos de escolha para cada uma das situações, né? Então, hoje, o tratamento ele responde bem. O que a gente precisa é conseguir isolar o agente para a gente acabar com a polêmica. Eu acho que esse é o ponto agora, né? A Sim. gente precisa de estrutura, né? De pesquisa para que a gente consiga de fato ou confirmar ou descartar, né? Porque isso também é uma coisa importante, né? Às vezes a gente fica tão na busca tanto de confirmar e às vezes a gente tem uma verdade que é diferente. Então, a informação que nós temos hoje nos permite dizer tal situação. Se a gente as pesquisas evoluírem, pode ser que ou a gente confirme o que nós temos hoje, ou que a gente esteve assim, ó, o caminho que a gente está é o caminho errado. Então a gente vai ter que alterar a nomenclatura, a gente vai ter que confirmar a presença, ou a gente vai ter que de fato negar a existência, né? Mas a gente precisa de comprovação. A gente precisa que os estudos, que as pesquisas avancem para que a gente possa tirar essa interrogação da cabeça, não só dos pacientes, mas do clínico que faz a avaliação e a triagem desses pacientes, né? A gente hoje carece de métodos diagnósticos que a gente possa efetivamente dizer, olha, isso aqui é Lyme, é borreliose, é Bage Yoshinari. Então, esse parâmetro de dizer com a situação que nós temos aqui no Brasil, hoje, é uma dificuldade. É uma fragilidade do processo. Entendi. E a época quando o professor Natalino viu tudo isso, os primeiros artigos que ele publicou, será que também esse nome que acabou sendo Baji Yoshinari, obviamente pelos estudos, honrando, né, o professor, não é porque era o que dava, o que a gente tinha, o que a gente sabia e era o que dava para a gente até para a gente estar falando sobre isso hoje? Sim, eu concordo com você. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa, às vezes, contornar a situação para que a gente possa continuar as pesquisas, né? Sim, Então, havia uma resistência muito grande em relação ao aceite da doença de Lyme no hemisfério sul. Então, isso é um fato. Somado a isso, nós tínhamos características clínicas que divergiam em relação ao que era descrito nos Estados Unidos. Então, e aí a gente tinha, em relação aos exames, o padrão de positividade e os títulos de anticorpos também eram diferentes. Então, eu preciso dar um passo atrás e reconhecer que existem diferenças, e aí pode ser que mais para frente essas diferenças elas se unam novamente e a gente unifique num único caminho. Ou não, de fato elas são diferentes, vão continuar diferentes, né? É,
vão ser primas, vamos dizer assim, né? Eles vão seguir paralelas, cada um no seu caminho, e a gente vai fechar o diagnóstico síndrome de Budd-Yoshinari com sorologia positiva para borrelia, né? Então, quando a gente fala sorologia positiva para Lyme, penso que ainda merece uma discussão, porque o que a gente está Isso, pesquisando é anticorpo anti-borrelia e não anticorpo anti-Lyme, né? Então, eu acho que essas discussões acho que são até mais frutíferas do que o tem e não tem, né? Eu acho que a gente precisa avançar em relação a isso. Nós temos uma situação aqui, nós temos o caso. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer para que a gente consiga deixar essa estrutura mais sólida, para que esse suporte de diagnóstico possa ser realizado de forma adequada e que nós tenhamos, de fato, um diagnóstico no momento oportuno. Então, assim, diagnóstico precoce. Não, ele não tem que ser precoce, não tem que ser antes da doença. Ele tem que ser no momento adequado. Hora que a doença se manifesta, nós temos que ter tanto a parte clínica, reconhecendo e solicitando esses exames, colocando isso na hipótese diagnóstica, quanto a parte laboratorial, podendo dar resposta e confirmando ou descartando aquela hipótese diagnóstica. isso que você falou é muito interessante, porque o Dr. Carlos, ele fala muito assim, não, então a gente faz a sorologia, deu positivo. Ah, mas não basta, a gente faz o Ostenblot, as bandas dão tudo positivo. Ah, mas não basta, a gente faz a biópsia. Ah, mas não basta. E eu acho que isso é importante porque eu acho que quem pode propor essas mudanças de nome e de método não sou eu, porque eu não entendo disso, né? Na verdade, o paciente ele fica confuso, que é exatamente o que eu te falei. Eu fiz o exame, quando eu fiz em 2014, você fazia aqui em Brasília, Brasília mandava, acho que para Belo Horizonte mandava para os Estados Unidos. Era todo um tchu, 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 tchu. Aí depois teve o da USP, mas hoje em dia já tem tudo quanto é lugar e eu tive a oportunidade de conversar com um infectologista do Pará que trata uma paciente pelo SUS, com Uhum. diagnóstico de Lyme pelo SUS. Ele fez um laudo para ela de Lyme crônica pelo SUS. O tratamento dela está sendo ali. A nomenclatura é essa. O CID é o da doença, né? Então, e para ele fala, né? Assim, para mim não precisa mudar o nome, não precisa nada. Mas eu entendo a confusão que causa num paciente que pega um teste e literalmente tem uns que vem ELISA, mas tem outros que vem. Eu fiz alguns que o nome era sorologia para Lyme. Então, e essas coisas é o que eu falo assim: se for um preciosismo, que ele se resolva, porque no meio do caminho tem vidas. Exato. Esse é o ponto principal, né? Então a gente tem a pesquisa de anticorpos anti-borrelia. Pode ser a metodologia de ELISA ou a metodologia de Western blot. São dois métodos diferentes onde a gente pesquisa o anticorpo. E aí eu tenho a sorologia positiva para anticorpos anti-borrelia, seja ele IgM, que mostra uma infecção aguda, ou o IgG, que é o anticorpo assim, de memória, né? É o que permanece no longo prazo. Mas até pela questão do tipo de anticorpo, a gente tem dificuldade pela sorologia de separar o que é uma infecção aguda do que é uma infecção crônica. Então, até isso, os títulos de anticorpo, pela característica de serem baixos, de baixa afinidade, tem-se dificuldade de, vamos dizer assim, de definir o estágio da doença pelo diagnóstico laboratorial. Então, por isso que a gente precisa de. São várias peças para se encaixar para que a gente tenha esse diagnóstico de certeza. Então, a parte clínica, a parte epidemiológica, a parte laboratorial, né? Junta tudo. E aí, para a gente poder, para que o clínico tenha condições
de fechar o diagnóstico e fazer a proposição do tratamento adequado. E eu acho que outra coisa que também é importante, e estão me mandando mensagem aqui no WhatsApp agora falando sobre isso, eu recebi 3 janelinhas aqui, é, a gente está vivendo muitas mudanças, né? Eu acho que, assim, vou falar como leiga e você me corrige se eu estiver errada, né? Ou explica da forma correta. A gente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente não falava de dengue nos Estados Unidos. E aí, como eu sou brasileira, ou eu sou americana, vim passar férias no Brasil, eventualmente chego lá com dengue e alguém vai ter que me diagnosticar. Eu posso não ter pego ali, mas eu estou em solo americano com dengue. Alguém tem que me auxiliar, me diagnosticar, me tratar. E num primeiro momento falaram: não, tudo bem, é uma pessoa que veio de lá, a gente não tem nada a ver com isso, não estamos falando que existe dengue aqui. Só que o negócio foi aumentando. E aí, de repente, não, peraí, a gente tem transmissão local de dengue nos Estados Unidos, ao ponto do Texas e da Flórida ligar um alerta, precisar falar sobre, né? Existem outros casos que a gente muitas vezes fala, não, isso aqui é muito específico de tal lugar, não vai acontecer em outro. A gente viveu isso muito recentemente na pandemia, né? Assim, não vai chegar aí, gente, pelo amor de Deus, não vai. Meu Deus do céu, né? Chegou, mas chegou chegando. E essas mudanças todas, assim, também não justifica para a gente poder abrir mais os olhos, ou pelo menos a mente de. Gente, as coisas estão mudando muito rápido, não dá para ter tanta Perfeito. certeza. Não, hoje em dia a gente tem não só o efeito climático, né? É, dessa loucura que o tempo anda, né? De locais de frio onde só fazia calor, de calor onde só fazia frio, né? Mas a gente tem também o trânsito de pessoas, de animais, de plantas e de tudo mais. Então, nesse trânsito também a gente tem trânsito de bactérias, de vírus, né? Então, hoje em dia, com essa globalização, é muito difícil você ter um território que seja restrito, né? Que ele não se comunica, que ele não troca nenhum tipo de experiência, de informação, né, de contato com nenhum outro ambiente, né? Então, hoje em dia, essa globalização precisa também acompanhar o pensamento clínico, o diagnóstico, as pesquisas. Hoje em dia, os grupos de pesquisa eles são multicêntricos. Então, a gente tem o grupo que está pesquisando junto aqui, tem uma equipe no Brasil, uma equipe nos Estados Unidos, uma equipe no Japão, estão trabalhando com a mesma coisa, com as mesmas amostras, né? Então, hoje em dia, a gente tem tudo muito dividido, tudo muito globalizado, né? E essa questão tem que acompanhar, né? Essa evolução tem que acompanhar. Não só a evolução da parte boa da tecnologia, né? Mas também a parte das infecções, das doenças, da globalização dessas epidemias, né? Isso é um aspecto cada vez mais frequente no dia a dia. Que não são coisas que a gente. Cada vez mais difícil de conter, né? De Exato. isolar, digamos assim, não, a gente consegue manter isso aqui nesse lugar. Não, né? As coisas estão circulando por aí e às vezes não são coisas boas, né? Porque se fossem coisas boas, tudo bem. É. Porque o que a gente precisa do agente etiológico, do vetor e do hospedeiro, né? Então, quem causa, quem transmite e quem fica doente. E aí, essa tríade a gente tem em todo lugar. E vai se adaptando, desde a seleção natural de Darwin, né? Que o mais adaptado ele se mantém, né? Sim. De maneira assim bem simplória é isso. Eles vão se adaptando ao ambiente, ao que tem disponível para que eles se mantenham vivos. As bactérias, os fungos, eles estão muito à frente do que nós, né? Só não estão mais à Eles frente que as baratas. eles Essas aí. estão muito à frente, né? Então a capacidade de adaptação é muito grande, né? A gente
percebe, por exemplo, na área da microbiologia, a infecção bacteriana, a multiresistência, né? A indústria lança um antibiótico novo, você passa pouco período de tempo, você já tem bactérias resistentes àquele antibiótico, né? E isso isola um mecanismo de resistência diferente. Passa algum tempo, você já começa a ver em outros locais do mundo aquele mesmo padrão de resistência. Né? É a mesma mutação que ocorreu nos dois locais? Ou será que a bactéria que foi transportada de um local para o outro? Né? Então, tudo isso são estudos que a gente vai vendo de evolução, de adaptação do agente etiológico, né? Ao ambiente, ao estímulo que ele é produzido e toda essa questão que envolve a sobrevivência do agente. Agora, quando você fez o seu estudo, que foi a sua tese, o que você estudou ali? Qual que era o como é qual é o seu objeto? Como foi a pesquisa? E, principalmente, por que que foi? O que que te atraiu para ela? Então, o professor Isaías, ele atendia pacientes com essa sintomatologia da síndrome de Bage-Yoshinari. E a gente iniciou essa busca de tentar estruturar a parte de diagnóstico sorológico e implementar o diagnóstico molecular na busca de confirmar o agente etiológico. Então, nós iniciamos a parte sorológica com Elisa e o Essemblot. E aí, depois, junto com a doutora Jânia, desenvolvemos o Prime para fazer a pesquisa molecular desse agente. Então, os pacientes que tinham essa triagem de sinais e sintomas compatíveis, que eram avaliados pelo professor Isaías e por outros médicos aqui da região, eram nos encaminhados para que a gente fizesse a coleta e os exames. Então, o objetivo era tentar caracterizar essa doença, que embora com baixo número de pacientes conhecidos até então, né? Hoje a gente não tem ainda dados de incidência e de prevalência da doença. Então, é pouco, não se tem dados para que a gente possa dizer. Mas a gente sabe que dos pacientes que são acompanhados, tem uma morbimortalidade elevada, né? De condições limitantes da parte articular, de saída do mercado de trabalho, de perda de qualidade de vida, né? Então, são situações que nos levaram a estruturar a parte de diagnóstico e começar a buscar respostas para isso. Né? Então, se temos síndrome de Bage-Yoshinari, qual é o nosso agente? Se não, se é uma outra doença, o que a gente tem envolvido, né? Vamos caracterizar clínica e laboratorialmente para que a gente possa conhecer com o que a gente estava lidando. Né? Então foi isso que nos motivou lá em 2013 a começar o estudo, né? Que aí culminou com o resultado do nosso trabalho, que foi publicado em 2017. E você chegou a acompanhar, obviamente, o relato dos pacientes, dessas pessoas, as queixas e depois até a melhora? Sim, duas pacientes que a gente acompanhou e que a gente tem contato até hoje, né? Que fizeram tratamento com os antibióticos, que se recuperaram, né? Mas que hoje ainda têm eventualmente as recidivas, mas já estão preparadas para lidar com a situação, recebem o acompanhamento adequado e oportuno, né? E conseguem reduzir esse período de recidiva, né? De manifestações clínicas mais intensas, né? Então, com um manejo adequado, né? O diagnóstico oportuno e o tratamento adequado, a gente consegue minimizar essa situação para o paciente. Entendi.
Acho que só para assim ficar claro, quando você fala de recidiva, e considerando que esses pacientes às vezes já fizeram um uso prolongado de antibiótico, existe uma chance de repente refazer esse teste e ele dar negativo, apesar de você ter toda os sintomas ou não tem nada a ver? Porque e é uma dúvida que eu já li isso em alguns lugares que ou talvez inclusive um dos motivos da doença de Lyme ela ser persistente e difícil é porque ela pode se esconder no líquido, na corrente sanguínea, no músculo, no órgão, e vai depender do que você vai fazer, né? De qual material que você vai colher, né? E eu acho que é por isso que para você bater um martelo existe essa coisa do, tá, fizemos exame de sangue, ok, achamos. Fizemos a biópsia, ok, achamos. Fizemos no líquido. Bom, tem que ter lugar que a gente achou, acho que tá lá, né, gente? Então, mas quando depois a pessoa já tomou, já fez aquele tratamento prolongado, esse exame ele pode vir negativo, ter uma relação com isso? A sorologia, sim. Então, como a gente falou, os níveis de anticorpo, a quantidade de anticorpo que a gente tem, os títulos de anticorpo que a gente costuma falar, eles são baixos. Então, é frequente, nos casos em que a doença está controlada, que o paciente está sem sintoma, que os níveis de anticorpos se reduzam a níveis abaixo do limite de detecção da técnica. Então, você até tem anticorpos ali, mas eles estão presentes numa quantidade inferior ao que o teste laboratório consegue detectar. Isso não quer dizer que não tenha, né? Mas a gente fala que ele ainda está não detectável. Me diz se tem relação com o que eu estou pensando aqui. A gente tem visto recentemente os estudos sobre o HIV e tem pessoas que estão aparecendo, que elas chegam a fazer o exame e dá lá indetectado. Ela tem, ela sabe que ela tem, mas eles falam que a carga viral ela é tão baixa que para efeitos ali de exame ele aparece até o indetectado, mas aí, óbvio, a pessoa tem que estar consciência de que. Na verdade, eles até chegam a dizer que com essa carga baixa, você nem pode transmitir para outra pessoa, que a carga viral ela é tão baixa que isso não é uma apologia a vocês não usarem camisinha e não se cuidarem, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só uma explicação científica. Seria mais ou menos essa correlação? A carga viral do HIV é semelhante. Com o tratamento correto, né? A gente tem uma redução da carga viral e ela pode, inclusive, ficar em níveis não detectáveis dentro da metodologia laboratorial utilizada. Né? Então, isso pode acontecer não só com HIV, mas com diversas outras doenças em que você tem tanto a pesquisa do antígeno quanto do anticorpo em níveis não detectáveis. Então, que você não pode, a gente não pode, a gente não trata o exame, né? Então, Exato. E às vezes fala essa para assim, mim é a melhor frase tem, de todas. Eu tem adorei. o exame negativo, né? Mas precisa ser analisado todo o conjunto, né? Se eu tenho sinais e sintomas ou não, por que foi levado a fazer aquele exame, né? Então tem várias situações que precisam ser complementares. Não pode ser não é tão matemático, né? Se deu 10 é positivo, deu 0 é negativo e acabou. Então a gente precisa dessa interpretação do resultado do exame. Entendi. Para a Você gente ficou meio tremido pra mim. Eu tô te vendo e te ouvindo, mas você ficou com a imagem meio borrada. voltar. Não sei se é. Não, não sei se é a internet que tá meio que oscilando o sinal. Quem tá vendo aí, me diz se tá saindo borrada pra vocês ou é só pra mim aqui. Porque às vezes. Ai, me mandaram mensagem aqui, disseram que tá. Parece. Tá borrado. O que parece é sinal de internet. Que às vezes isso acontece. A gente fica meio. É raro, mas acontece com frequência, né? Exato, é raro, mas acontece muito. Principalmente quando a gente precisa, né? É sempre assim. Tá borrado, Letícia? Mas o áudio chega bem. Ou não? Pelo amor de Deus, depois de 10 horas falando na live, vocês dizem que não estamos ouvindo nada. Não, pra mim, uma hora fica, outra hora volta. Eu tô olhando até aqui no computador. Não, não, você tá
sim, você tá ouvindo, né, Letícia? Pelo amor de Deus. Então, se ela respondeu sim, é porque ela tá me ouvindo. Mas oscilação da internet. Internet. Agora, isso aí que você falou, eu acho que é o X da questão. É, ouvir o que o paciente está falando, né? Acho que essa relação de confiança médico e paciente ela precisa ser estabelecida, né? Eu não sou médico, né? Não tenho essa avaliação clínica, né? Mas pelo convívio a gente percebe que quando essa relação ela se estabelece com afinidade, a gente tem um resultado melhor, né? Na condução do caso, né? Então acho que o paciente se fazer ouvir, né? Que ele consiga descrever e que o responsável pelo diagnóstico ele também esteja pronto para ouvir, né? Eu acho que talvez a maior dificuldade hoje seja que a gente consiga fazer com que a borreliose ela entre nas hipóteses diagnósticas quando a gente tem sinais e sintomas compatíveis, para que E possa. porque, assim, uma coisa também que é importante dizer, quando a gente vai ver, estatisticamente, muitas pessoas não se lembram de ter sido picada. E Exato. muitas pessoas não fazem o eritema, né, que chama. Ligatório. Ela tem o quadro todinho, mas ela não tem memória. Por exemplo, eu sei que às vezes no meu caso pode não ser parâmetro, mas se qualquer mosquito me picar, eu vou fazer aquelas bolas bem alérgicas mesmo assim, você acha que. E fica quente, fica inchado. Já fiquei com mancha em alvo de picada de bicho besta, assim, sabe? De Uhum. tudo. Então, como eu fico assim, com uma facilidade, eu jamais saberia dizer, né? Assim, categoricamente é isso. E eu acho que mais importante ainda é não fazer terrorismo, né? Porque eu falo muito para as pessoas, não, então é para todo mundo se esconder em casa, nunca mais ver um mato. Não é isso. Mas até quando a gente começa a entender o comportamento da doença, o vetor, o risco, etc., gente, é repelente. É a gente pensar, né? Hoje até me mandaram mensagem falando, tá, e o tanto de capivara que tá no meio das cidades? Capivara tem carrapato, a gente não teria que Isso. fazer alguma coisa? Mato Grosso também tem muita Tem. capivara, sim, espalhado. Mato Grosso do Sul, aqui tem Campo Grande, tem muitas cidades das capivaras. Nossa, aqui em Brasília é surreal, assim. Eu até postei, assim, eu corro num parque aqui e eu sou meio míope, né? E a pessoa vai correr sem óculos. Aí eu tô correndo assim tal, parecia uma pedra, tá? Juro pra você. E tô lá correndo, parecia uma pedra. Aí dei a primeira volta. Quando dei a segunda, eu falei, acho que essa pedra mexeu, saiu do lugar, né? E escurecendo. Pessoa míope escurecendo. Aí acho que quando eu fui na terceira volta, eu falei, uai, a pedra multiplicou, tem 4 pedras aqui. Aí que eu fui andando mais tranquila, assim, eu falei, misericórdia, gente, é um tanto de capivara. E são muitas, muitas. E tem gente que acha bonitinho. Tem gente que quer meter a mãozinha. Fora que aquilo ali se morder machuca, tá, gente? Não é só doença que passa, não. E se a gente não pensa nisso, seja pelo repelente, seja por. Será que esses bichos tinham que estar no meio da cidade? São os hábitos assim, entrou em contato com regiões de mata, né? É importante a questão de calça, de bota, né? De sapato fechado, mas é importante que quando retornar dessas áreas de mata, que você dê uma vasculhada, né? Principalmente nas regiões de dobra, onde os carrapatos podem se fixar, né? Para tentar é, retirar os carrapatos tão logo eles sejam identificados. Né? É importante que o prazo, eles precisam ficar pelo menos 24 horas aderido à pele para que possa haver a transmissão. Né? Então não é assim, o carrapato veio, mordeu ali e pronto, posso estar infectado. Então precisa de tempo de repasso sanguíneo ali e tal, para que essa possível infecção possa acontecer. Né? Então por isso que retornando é bom fazer dar uma olhada nas regiões de dobra, né? Para poder
identificar a possibilidade de ter algum carrapato aderido. Lembrando também que é um carrapato contaminado, tá, gente? Porque também o pessoal fica. Eu acho engraçado porque depois que meus amigos, né, descobriram, ficaram sabendo e eles esqueceram doença de Lyme e eles esqueceram bactéria. A única coisa que ficou na cabeça deles é carrapato. Então vai pra fazenda, tem um carrapato, ele volta, Bia, o carrapato me picou. Você, calma, você tá sentindo alguma coisa? Né? Até porque carrapato pica a gente nem fica sabendo, então ele tem que, né, tá infectado com a bactéria, não é tão simples quanto parece. Agora, até indo para os finalmente, e de novo, as mesmas pessoas, né, o pessoal que está na dúvida aqui. Então, de fato, o que falta para a gente bater o martelo, talvez unificar os pensamentos, as ideias, né? É o quê? A A gente gente tem que. precisa isolar a bactéria. A gente precisa cultivar. A gente precisa, a partir de uma amostra de um paciente que tenha esses sinais, a gente precisa isolar essa bactéria em laboratório. A gente precisa conseguir extrair de um paciente essa bactéria viável, né, para que ela se reproduza em laboratório e a gente consiga identificá-la, né, para que não reste dúvida de que ela é o agente infeccioso da doença. Esse é o ponto, é o que nos tira o sono em relação a Exato. borreliose, é isso. É o que não É a gente deixa a gente não dormir. ter conseguido até o momento isolar a bactéria em cultura, que é o padrão ouro de diagnóstico, é aquele que não deixa, não resta dúvida, não resta questionamento em relação a isso, ao, a causa da doença. A gente estão falando aqui que acelerou a entrada da bactéria ao apertar e puxar, né? Porque tem um jeito certo também, né? De você Não pode, remover o carrapato. não pode apertar no meio do carrapato para puxar. Tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que falar, porque a gente faz tudo errado. Eu já cheguei a essa conclusão. Aí tem aquela história do queima, é pior ainda, que o pessoal fica inventando moda, e quando a gente jura que tá fazendo certo, e não tá. Agora, enquanto a gente não bate esse martelo, enquanto não. Estão perguntando se diretamente do carrapato já conseguiram isolar. Já pegaram o carrapato. O carrapato. Já tem isolados a partir de carrapatos extraídos de animais. É, isso é verdade. Aquele estudo mostra Né? isso. Então, eu acho que a gente tá mais perto do que longe, não tá, não? A gente sabe que assim, já se sabe que o carrapato é o vetor da borrélia. Então, quem transmite a borrélia para o hospedeiro é o carrapato. Então, isso já é, acho que disso já não temos mais dúvida. Dúvida. A literatura já é consenso em relação a isso. Né? O que falta é essa vinculação a partir do ser humano. Eu tenho que conseguir extrair do ser humano. E aí, porque aí eu fecho o ciclo. É, Falta essa, pouco. é esse pequeno detalhe que ainda é, nos faz ter cautela no momento de falar sobre a borreliose, né? Para que a gente consiga, de fato, não a unanimidade, mas que a gente consiga que isso seja levado em consideração, que isso seja pensado, que a gente reconheça que tem, que pode ter no nosso meio, né? Que a gente tem situações que precisam entrar no diagnóstico diferencial, né? Então, eu acho que a infecção por borrélia ela precisa, nas áreas endêmicas, nas áreas onde a gente tem matos, onde a gente tem capivaras, carrapatos, que elas precisam entrar na frente, diante desses sintomas, ela precisa entrar na hipótese diagnóstica. Ela precisa participar do diagnóstico diferencial de outras causas para que a gente possa tentar, pelo menos, descartar
ou confirmar a infecção. Sim, mas enquanto esse dia não chega, e o pessoal que está sofrendo, o que que você falaria para uma pessoa hoje que está caindo de paraquedas no meio dessa discussão? É aquela coisa, eu chego com a sorologia, eu chego com sintoma, às vezes a pessoa até se lembra da picada e ela esbarra não tem no Brasil, então logo não vamos te tratar. Porque eu acho que uma coisa que é muito importante de ser falada é, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas não tem casos, não tem notificação. Aí, se tem, a gente fala: tem um, tem dois. Gente, doença rara, como a gente vê muitas vezes, que a família tem que entrar, acionar o Ministério Público, que aciona o governo para comprar aquele remédio que a gente nunca vai entender porque que o remédio custa 17 milhões de reais ou dólares, sei lá. Mas existe toda uma logística, né, para as pessoas conseguirem ter acesso àquele tratamento. A pessoa que chega aqui de paraquedas e fica no meio do caminho, hoje em dia, o que faz com essa pessoa? Porque eu acho que o nome vai parar, não vai tratar por causa do nome. Eu acho que essa questão de tratar o paciente e não a doença. Então, estabelecer essa relação médico-paciente, né, para que a condução desse diagnóstico, desse tratamento, possa, possa ser realizado da melhor forma possível. Né? O paciente que tem lutado para conseguir esse diagnóstico, para concluir esse diagnóstico, para iniciar esse tratamento, né? É importante que ele persista, né? A gente sabe que o caminho é longo, você melhor do que eu pode dizer da dificuldade que é, da persistência, do quanto se questiona, né? Tem, não tem, o que eu tenho, se eu não tenho tal coisa, então o que que eu tenho, por que que, né? Então esse caminho é um caminho longo, né? Mas nós temos já profissionais dispostos, profissionais já atentos, profissionais que já reconhecem que existe alguma coisa diferente e que isso precisa ser levado em consideração. Né? Então, hoje, inclusive, já temos na rede pública, no SUS, médicos profissionais que já têm essa visão mais ampliada, né? E que já conseguem as informações necessárias para fazer essa vinculação é, desse tripé epidemiológico, clínico, né? Laboratorial não conclusivo, mas sugestivo, né? E isso vai fechando o diagnóstico. Ainda não é uma resposta simples, né? A gente ainda tem muito para trabalhar, para avançar, para dar o suporte que esses pacientes precisam. E as pesquisas não podem parar. A gente precisa cada vez mais publicar situações, relatos que esses casos existem, né? Esses pacientes estão aí. O diagnóstico, por mais que haja divergência em relação à nomenclatura, né? Hoje nós temos caracterizado a síndrome de Budd-Yoshinari, uma borreliose Lyme-like, né? Isso é o que nós temos, vamos dizer assim, de oficial, de publicado, né? Mas que essa sintomatologia ela precisa ser reconhecida e que esse tratamento possa ser instituído no menor tempo possível. Porque quanto antes a gente iniciar o tratamento, quanto antes a gente reconhecer que há um processo infeccioso que pode ser relacionado à borreliose e que ao início do tratamento com antibiótico ele vai é, demonstrar a melhora do paciente, né? Então
É diferente, você não tem nada a ver, eu vou entrar com antibiótico e eu não vai surtir efeito. E o que a gente vê nos pacientes é que os pacientes respondem ao tratamento com antibiótico. Né? Então a gente observa melhor a clínica com o tratamento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa continuar divulgando, a gente precisa continuar estimulando para que isso entre, para que essa condição clínica ela entre nas hipóteses diagnósticas e que o paciente possa receber o melhor tratamento possível num tempo mais adequado possível. Com certeza. E eu acho a campanha, eu fico muito feliz de gente fechando com chave de ouro, você explicando pra gente essas questões, porque tem muita gente que fala assim, nossa, você quer fazer as pessoas acreditarem de qualquer jeito que existe Lyme no Brasil, que isso, que aquilo. Vamos viajar por um segundo. Não existe Lyme no Brasil, mas um cidadão brasileiro viajou, voltou e está com quadro. O médico não, sabe? Assim, tô, né? Não, não é o que eu acredito, não é o que eu testemunho, não são os relatos que eu vejo. Mas vamos supor, tudo bem, não tem aqui. Eu fui, voltei e eu chego aqui com um quadro assim. Esse médico, onde eu chegar, o Fala da Live Brasil é sobre entra no radar, cogite, hipótese diagnóstica. E eu acho que mesmo com o nome que a confusão do nome, eu acho que independente de você estar falando síndrome de Badistinário, Lyme símile brasileira, borreliose, independente do que você usar, daqui um pouco a gente começa a ver que muita gente está fazendo esse diagnóstico. Ai, gente, peraí, tá. É o médico do SUS, lá no Mato Grosso do Sul. É o outro lá em Belém. É aqui em Brasília. É aqui em São Paulo. Alguma hora a gente vai ter que se conversar e falar: o que você está diagnosticando do lado daí? O que eu estou diagnosticando do lado de cá? Né? Então, o objetivo assim desse mês inteiro e dessa conversa é que possa haver diálogo, né? Porque no dia que não tiver paciente sofrendo, no dia que não tiver ninguém passando mal, no dia que não tiver ninguém tendo que sair do emprego com dores e, né, com qualidade de vida prejudicada, aí a gente para de falar. Mas infelizmente esse número só aumenta, ele não diminui, né? Então, eu acho que das coisas que você falou para mim desde o primeiro momento que a gente conversou, acho que acho que a mais assim que me marcou é a gente tem que tratar o paciente, não o exame. A gente tem que ouvir o paciente, né? Exato. Esse é o motivo, é a razão, né? Da Tem, pesquisa, né? De qualquer pesquisa deveria ser, né? né? Então ali eu tenho um paciente que ele tem uma família, ele tem um pai, uma mãe, um filho, né? E hoje esse paciente que está ali pode ser o seu Zezinho, que é pai da dona Fulaninha, que eu nem conheço, né? Mas amanhã pode ser o meu pai, o meu irmão, pode ser o meu filho, né? Então Sim, acho que essa humanização do atendimento, do diagnóstico, de ampliar essas hipóteses diagnósticas, né? A gente começar a pensar nisso, né? Tem uma repercussão de humanização mesmo, né? Da gente acolher, é, de, de se colocar no lugar do outro, né? sim. Essa a empatia, né? Que tanto se fala hoje, mas que pouco se pratica, né? De estar nessa situação de acolher, né? Sim, Enquanto a gente não consegue oferecer um suporte melhor. exato. A Erika tá falando que é cansativo, que ela tem Lyme há 20 anos e sofreu muito quando ela voltou a morar no Brasil. E a Daiane falou que essa semana ela ficou feliz porque ela foi numa consulta com um psiquiatra e perguntou se ele conhecia a doença de Lyme. Ele falou, claro que eu conheço, é uma doença infecciosa, olha que maravilha. Ele falou, precisa de muita atenção. E é sobre isso, gente. Vamos conversar. E você, médico que está vendo a gente, você, pesquisador que está vendo a gente, quer um desafio para você? Estuda sobre isso. Você que está se formando, né?
E eu recebi duas mensagens aqui no meu WhatsApp falando, doutor, por que que você não volta a estudar sobre a questão da Lyme, síndrome de Baixa ordinária específico? Porque hoje, doutor, tem muita coisa, né? Você tá aí ainda na ativa, né? Não, a gente tá. Fazer pesquisa hoje em dia no Brasil é muito difícil, né? Hum. Então a gente precisa de mais estrutura, a gente precisa de suporte, a gente precisa de financiamento, né? Coisas que não são tão fáceis de conseguir. E quando você ainda envolve condições que não são tão unanimamente aceitas, né? É mais difícil ainda você conseguir justificar e conseguir fontes de financiamento, né? Mas isso a gente não desiste, a gente continua buscando, a gente sabe que não acontece na velocidade com que a gente gostaria, né? A gente não consegue dar as respostas na velocidade que a gente gostaria, mas é importante que a gente não desista, né? A Que gente a está gente continue fazendo perguntas, continue né? fazendo, a gente continua questionando, estimulando e buscando, né? Acho que isso é muito importante. A gente não pode desistir, não encerra aqui. Sim. Fernanda, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela partilha do seu conhecimento. A Rádio Corredor dá conta de que existe uma força-tarefa para a reabertura do laboratório da USP. Isso é real, tá? Eu não estou brincando, não. Existe uma reestruturação, existe uma demanda. E isso está acontecendo, é importante. E eu acho que toda vez que a gente fala um pouquinho, a gente vai engrossando esse coro para que a gente volte a estudar, para que a gente volte a ter estrutura, para que a gente volte os holofotes, né? E para que a gente possa falar, para que a gente pense sobre a doença, né? Consiga dar mais respostas do que fazer perguntas. Verdade, Bia. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? De estar estimulando um pouquinho mais essa discussão. Eu acho que ela precisa ocorrer com mais frequência, deixando de lado esses os egos, né, que a gente conversou tanto. Acho que só quem tem a ganhar com essa união de esforços, né, com essa busca de verdade que nem sempre é absoluta, né? Na ciência a gente vê muito, ela aquela verdade é verdade até que a gente prove que ela não é tão verdade assim, né? E tá Que a tudo gente bem, pode né? ficar tudo bem, né? Eu acho que bom que a gente tenha a oportunidade de estudar novamente, né? De ver novas formas, de ter um novo olhar sobre situações que já são costumeiras, né? Acho que bom que a gente pode evoluir, que bom que a gente pode continuar estudando, né? E trazendo situações para repensar, para rediscutir, para trazer os holofotes, para falar de Lyme, para falar de borreliose, para falar de síndrome de Bage-Yoshinari, né? E principalmente para falar desses pacientes que precisam dessa atenção, que precisam desse cuidado, que precisam desse diagnóstico oportuno para que a gente possa, para que eles tenham acesso a um tratamento adequado, né? E que a gente possa melhorar a convivência deles com essa doença e que possa devolver um pouco da qualidade de vida, que esse paciente possa retornar ao mercado de trabalho, que possa retornar ao convívio da família, né? É, retornar às suas atividades. É isso que a gente espera. E que outras pessoas não peguem. Fernando, muito obrigada. E aí são 8 horas, né? Oito horas. Aí são 8 horas, a gente está de diferença de fuso. Gente, a live vai ficar salva sim, porque o pessoal já tá me mandando mensagem, Bia, deixa a live salva. A live vai ficar salva para vocês verem, reverem, pensarem. Tendo dúvida, gente, vamos conversando. Tem dúvida, tem artigo, viu alguma coisa? Vamos conversar porque isso enriquece o debate. Isso aí. Obrigada, viu, Fernando? Boa Tá. noite. Boa Tchau, noite. tchau.